Senhoras e senhores deputados, este Governo está em funções há 1 ano e 4 meses. Neste período, as esquerdas têm procurado reeditar a história, fingindo que o passado não teve uma causa e que as políticas do anterior Governo não tiveram múltiplas condicionantes. O propósito, é claro, é desviar a atenção dos portugueses para o falhanço desta governação. A causa do passado chamou-se bancarrota. A enorme condicionante do anterior Governo chamou-se Troika, a Troika que o desastre da governação socialista tornou inevitável. Mas como o esquecimento leva à repetição dos erros, importa ter bem presente a situação vivida no setor da saúde em 2011 e que foi a consequência insustentável de uma forma recorrente do Partido Socialista governar. Há 6 anos, o Serviço Nacional de Saúde encontrava-se numa espiral de endividamento crescente. A dívida ascendia a 3,7 mil milhões de euros, um valor tal que provocou o corte do fornecimento de medicamentos aos hospitais públicos. O déficit do SNS em 2010, o último ano completo da governação socialista, ascendeu a quase 800 milhões de euros. Nesse difícil período, o governo PSD-CDS implementou um programa de regularização de dívidas, saldando pagamentos em atraso em montante superior a 2,4 mil milhões de euros e recapitalizando as unidades hospitalares em 970 milhões de euros. A discriminação positiva que o SNS mereceu não se limitou aos aspectos financeiros. Os indicadores de saúde dos portugueses melhoraram. A esperança média de vida à nascença subiu de 79 anos e meio em 2011 para 80,4 em 2015 e a taxa de mortalidade infantil desceu de 3,1 por mil em 2011 para 2,9 por mil em 2015. Entre 2011 e 2015 foi comprovadamente melhorada a acessibilidade a cuidados de saúde pela população. Assim, entraram em funcionamento 7 novos hospitais, 129 novas unidades de saúde familiar e 81 novas unidades de cuidados na comunidade. Foram contratualizadas mais de 2.100 camas nos cuidados continuados e mais de 200 camas nos cuidados paliativos. O número de portugueses sem médico de família reduziu-se em 800 mil, uma redução de 44%. Os portugueses isentos de pagamento de taxas moderadoras aumentaram de 4,3 milhões para mais de 6 milhões. Nos anos da crise, o Governo assegurou medicamentos mais baratos e mais acessíveis para todos. Aumentou a cota de medicamentos genéricos de 31% para 47% e garantiu o acesso dos utentes aos medicamentos inovadores. Entre 2011 e 2015, houve investimento na maior riqueza do SNS, os seus profissionais, tendo sido contratados mais de 6.900 médicos e de 4.500 enfermeiros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde que este Governo iniciou funções, existe um discurso que não tem reflexo na realidade do país. Quando olhamos para os resultados, verificamos que os resultados da governação se assemelham a um queijo suíço, cada vez com mais buracos. A execução orçamental do SNS é disso um triste exemplo pela sua crescente deterioração. Os pagamentos em atraso dos hospitais aumentaram, de janeiro para fevereiro deste ano, em mais 59 milhões de euros. Na comparação homóloga, a dívida vencida dos hospitais aumentou 133 milhões de euros. Dizer, como disse o Primeiro-Ministro, este ano a dívida dos hospitais está a um nível idêntico e, portanto, não há um aumento do nível de endividamento, é uma mentira e é claramente uma vontade de enganar as pessoas. Quanto às PPPs, o Governo tem aumentado o seu financiamento. Nesses primeiros 2 meses, por comparação ao período homólogo, a despesa com as PPPs aumentou 11,7 milhões de euros, um aumento de quase 20%. Em simultâneo, o investimento no SNS entre 2015 e 2016 caiu 34%. E nos primeiros 2 meses deste ano, o investimento no SNS recuou 56% por comparação com o período homólogo, situa-se
em 3,6 milhões de euros. Todos sabemos que o resultado desta política de desmantelamento e de desinvestimento efetivo conduz à degradação do SNS e à consequente redução do acesso aos cuidados de saúde. Aliás, no início deste mês, a deputada Catarina Martins reconhecia que existe no SNS uma enorme contração no investimento e uma enorme contração nos serviços públicos. O Governo tem aumentado a precariedade em mais de 10% no último ano. O trabalho à hora dos designados tarefeiros passou a despesa para mais de 110 milhões de euros, constituindo um novo recorde desde 2011. Sucedem-se as faltas de medicamentos nos hospitais, a cota do mercado dos medicamentos genéricos congelou, o mesmo sucedendo com a progressão das carreiras médicas e das condições de trabalho dos enfermeiros. A desigualdade criada entre profissionais, em função do vínculo contratual, originou situações de trabalho igual, com salário e horários diferentes. E a recente crise com os profissionais de saúde e as promessas repetidas e renovadas do Ministro da Saúde revelam uma séria insatisfação dos trabalhadores perante a política errática do Governo. Multiplicam-se as demissões, diretores em unidades hospitalares, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia em Espinho e do Centro Hospitalar do Algarve. Estas demissões são a reação esperada e desesperada à situação crítica a que muitos hospitais chegaram por falta de investimento, de equipamentos e de recursos humanos. Na emergência médica ocorrem reiteradamente atrasos no atendimento de chamadas e na ativação de meios. No mês de dezembro, o tempo de espera para atendimento de chamadas aumentou 350%, como reconheceu o próprio Presidente do INEM. Agradecia que terminasse, por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para terminar, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda prometeram muito, mas passado todo este tempo de exercício tripartido de poder, não cumprem e agravam as condições de acesso ao SNS. O SNS tem a dívida a crescer, tem a despesa desestruturada, tem menos investimento, tem mais precariedade. Muito obrigado, Sr. E tem os níveis assistenciais a deteriorarem-se. Pela nossa parte, não desistiremos jamais de defender os interesses do país, dos portugueses e dos profissionais, apresentando propostas que permitam inverter este ciclo. Mais uma vez, está em risco a sustentabilidade do SNS e a acessibilidade dos cidadãos. E é inacreditável, é para terminar, Sr. Presidente, é inacreditável e é inaceitável que este Governo e estes partidos nada tenham aprendido com a história recente. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.